Beleza, pessoal? Tranquilo? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre colonização brasileira, tá? A gente separei aqui 3 louças pra gente, tá? Vou fazer 3 esquetes aí, a gente vai gravar aqui e bora lá! Então, a gente precisa falar do período pré-colonial. A gente precisa entender que a colonização só foi possível principalmente por conta do processo de grandes navegações. Em outros vídeos anteriores eu falei sobre o absolutismo, falei um pouco sobre o mercantilismo, falei também sobre a Baixa Idade Média e como isso fez com que os estados nacionais, principalmente Portugal e Espanha, fossem pioneiros no processo de colonização. Então nós vamos falar um pouco sobre a colonização brasileira aqui, tá? Período pré-colonial, de 1500 a 1530 aí. É importante dizer que as expedições que saíram de Portugal rumo às Índias, em determinado momento, o Pedro Álvares Cabral, jogando um pouco, colocando um pouco à direita aí, a sua caravela, acabou chegando no Brasil aqui, tá? Então, basicamente, a gente precisa entender o que aconteceu nesse período pré-colonial aí. Pau-brasil, principal produto desse período, tá? Todo mundo sabe, uma árvore, né? Eles extraíam para levar para a Europa, para retirar a tinta dela, vermelha. Lembrando que a tinta vermelha nesse período tem um grande valor agregado, tá? Inclusive, em determinado momento, era mais valorizada até que o ouro, tá? Então, monopólio da coroa sobre esse produto. Exploração, como se dava essa exploração? Questão do arrendamento, feito através de mão de obra indígena, livre, tá? E como se fazia para que os indígenas buscassem esse pau-brasil e levassem até as feitorias? Através do processo de escambo. Olha só, o que é o escambo? Escambo, galera, é a troca, tá? O índio dava o pau-brasil em troca de produtos que vinham da Europa ali, né? Questão de espelho e outras coisas mais que os portugueses conseguiam fazer através dessa troca com os indígenas. Feitorias eram, como se diz assim, entrepostos comerciais onde era depositada essa madeira e que era trazida pelos indígenas até ali e depois carregada nas caravelas. Beleza? Detalhe importante, esse tipo de situação aí não vai provocar o povoamento, ou seja, isso não vai fazer com que as terras aqui descobertas no Brasil fossem povoadas. Lembrando que a coroa portuguesa nesse momento não está preocupada com o povoamento, mesmo porque eles estão fazendo grandes comércios, tendo grandes lucros com os produtos, especiarias trazidas ali das Índias, né? E também com a exploração do litoral da África. Vamos lá. Bom, continuando. Aqui, depois de um determinado momento, né, a gente precisa entender que por conta do fracasso ali como se diz assim, desse comércio que estava sendo feito com as Índias, a gente vai ter a necessidade de povoamento dessas terras. E preciso dizer 2 coisas aí, tá? O Dom João III, que vai ser conhecido como colonizador, ele vai propor a ideia das capitanias hereditárias, tá? Que vai ser a partir de 1534, vai ser um donatário de terras aí, terras que serão doadas pelo Dom João III, que vai fazer com que esses espaços sejam ocupados. É importante dizer que essas terras, elas não tinham direito de ser comercializadas, essas capitanias, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Garantir a posse de terras e impedir os invasores. Esse é o principal objetivo das capitanias hereditárias. Fazer com que essas terras fossem ocupadas, para que invasores não tomassem essas terras, tá? A divisão vai ser em 15 lotes para 12 donatários. Importante dizer, pessoal, essa terra não poderia ser comercializada. E eles também, em caso de não conseguir manter a terra, essas terras voltavam para a posse do rei, aliás, da coroa, da metrópole em si. Tá? Então, basicamente isso aí. 2 documentos importantes aqui: carta de doação e carta foral. Especificamente aí para a gente dar uma olhada. A carta de doação, esse documento vai estipular que cada capitania seria hereditária, indivisível e inalienável, podendo ser readquirida somente pela coroa, beleza? E a outra, a carta foral, vai regulamentar minuciosamente os direitos do rei.
direitos do rei em relação ao quê? Em relação a essa terra que pertencia à coroa. Isso aí, gente. Uma das coisas muito importantes, não vai dar muito certo, porque vai ter um governo muito descentralizado. As duas únicas capitanias que vão prosperar será a de São Vicente e a capitania de Pernambuco. As outras todas não irão prosperar, beleza? Bora tocar. A partir de então, o Dom João pensa da seguinte forma: olha, nós precisamos criar uma coisa diferente. Para quê? Para que essas outras capitanias que não deram certo, né, elas possam prosperar também. Daí surge a necessidade de um governo geral. Isso aí. Em 1549, então, o Dom João III, visando a centralização do poder nas mãos de uma única pessoa ali, vai criar um governo geral. Destaque nesse processo, pessoal, para o Tomé de Souza e o Mendes Sá. Vamos dar uma olhada ali. O Tomé de Souza ele vai fundar Salvador e vai se transformar na capital do Brasil, que seria teoricamente mais centralizada ali. E posteriormente o Mendes Sá ele vai ficar no poder até a sua morte e será importante no processo de expulsão dos franceses que haviam ocupado o norte do Brasil. Ali o norte e o nordeste ali na divisão. Beleza? Bora lá. Só vamos lá, vamos mudar de novo. Bom, ainda falando sobre a administração colonial aí, nós teremos aí as câmaras municipais sendo fundadas. Qual o intuito disso? Tá? O intuito disso é eleger pessoas, né, com a preocupação de fundar e organizar aí os municípios, tá? Para povoamento dessas terras. De qualquer forma, esse povoamento? Não, esse povoamento ele deveria ser estruturado, deveria ter leis, regras que seriam estabelecidas para o povoamento e controle dessas terras por parte de quem? Por parte da metrópole. Então a metrópole, querendo ter esse controle, vai criar essa ideia, né, dessas câmaras municipais para organizar, para criar algumas regras aí de conduta de como as pessoas iriam ocupar e se estruturar nesses locais. Outra coisa, vai haver aí divisões e reunificações dentro desse período colonial. Uma delas, de 1572 a 1578, né, que vai transformar o norte da capital em Salvador e o sul com capital no Rio de Janeiro. Você vai dividir para quê? Para facilitar o controle desse território. Lembrando que nós vivemos num país continental. O território brasileiro é muito grande. Hoje nós temos avião, trem, ônibus. Imagina naquela época. O pessoal tinha que mar vir margeando o mar ali, ou de charrete, né? Então, várias coisas aí. Depois, em 1621, vai durar até 1775 e vai fazer com que tenhamos ali o estado do Brasil e o estado do Maranhão, tá? Você vai dividir o território brasileiro em dois estados, estado do Brasil e estado do Maranhão, que será reunificado em 1775 pelo Marquês de Pombal. Beleza? Esse aí foi uma breve história aí do período da colonização. Depois, mais para frente, a gente vai ver como se deu esses processos do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Tranquilo, gente? É isso. Um abraço, até mais.